Saudações, queridos alunos, professora Adriane falando. Dando continuidade, então, à disciplina de Fisiologia do Sistema Regulador. Na última aula, da semana passada, então, no último vídeo, nós discutimos sobre hormônios adrenais. Então, sobre quais são esses hormônios adrenais, aonde eles vão atuar. Então, fazendo aqui uma breve recapitulação, os hormônios adrenais, eles são divididos em hormônios produzidos pela medula, que é a adrenalina, que vai ter, então, a mesma função da noradrenalina, né? A função, então, de ativar o sistema autônomo simpático. E os hormônios produzidos pelo córtex. Com relação aos hormônios produzidos pelo córtex, nós temos 3 regiões no córtex, a zona glomerulosa, a zona reticulada e a zona fasciculada. E, de maneira geral, o principal hormônio produzido pela glândula adrenal na região cortical são os hormônios que nós chamamos de glicocorticoides. Principal no ser humano, cortisol. E outro hormônio produzido pela glândula adrenal na região cortical são os mineralocorticoides. Principal aí, aldosterona, que vai ser responsável pela reabsorção de sódio e de maneira indireta também de água e pela secreção de potássio. Ok. Bom, então, até aqui na disciplina de Fisiologia, esses primeiros conteúdos em amarelo correspondeu ao vídeo 1, que nada mais é, na verdade, do que uma retomada do que nós já havíamos visto em sala de aula. Depois vimos o conteúdo que está em azul, o vídeo 2, onde então nós mencionamos a definição de hormônio, a natureza desses hormônios, se eles são lipossolúveis, hidrossolúveis, derivados do colesterol, polipeptídicos, derivados do aminoácido tirosina, etc. Falamos também sobre o eixo hipotálamo, hipófise, glândula. E depois, no terceiro vídeo, nós retomamos falando então sobre a glândula hipófise, detalhando alguns hormônios hipotalâmicos e hipofisários. Então, detalhamos principalmente o hormônio GH, da adenohipófise. Falamos também sobre o hormônio ADH, ou vasopressina, que é da neurohipófise, e o hormônio ocitocina. Também falamos sobre os hormônios tireoidianos, hormônios relacionados ao nosso metabolismo basal, e também falamos sobre o paratormônio, relacionado com o balanço dos níveis de cálcio. Na semana seguinte, gravei então um vídeo falando sobre o pâncreas. Não, desculpa, falando sobre a adrenal. E o vídeo de hoje, então, o quinto vídeo, irei falar sobre o pâncreas, o papel da insulina e glucagon no metabolismo celular. Eu espero que essa aula do pâncreas seja de mais fácil entendimento para vocês, porque ou tiveram ou estão tendo a disciplina de bioquímica. Estamos aqui retomando tudo aquilo que nós falamos, além desses hormônios, agora nós colocamos também os hormônios adrenais. Hormônios adrenais, que foi então o conteúdo da semana passada. E quando nós falamos de hormônios pancreáticos,
insulina e glucagon, é importante ter bem fixado na cabeça de vocês quais e o que é os termos glicogenólise, gliconeogênese e glicogênese. Então, começando aqui com o primeiro, glicogenólise é a quebra do glicogênio liberando glicose. Liberando para onde? Para o sangue, né? Segundo conceito aí, gliconeogênese é a síntese de glicose a partir de aminoácidos e ácidos graxos. Aminoácidos e ácidos graxos. Glicogênese. Glicogênese é a síntese do glicogênio a partir da glicose. Beleza? Então, a partir desses conceitos, vamos agora fazer o seguinte raciocínio. Se esses fatores aí, né, glicogenólise, gliconeogênese, etc, 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 se eles vão aumentar ou reduzir a glicemia. Deixa eu apagar tudo aqui. Beleza? Apagando tudo. Agora a gente consegue explicar. Seguinte, glicogenólise, a quebra do glicogênio. Isso vai levar ao aumento da glicemia. Assim como a gliconeogênese. Então, esses dois fatores, eles levam ao aumento da glicemia. Você vai ter muita glicose no seu sangue. Para quê? Para possivelmente essa glicose ser transportada para os músculos, para então gerar energia. E a glicogênese, ela tem efeito contrário. A glicogênese vai reduzir a glicemia. Então, uma vez que esses conceitos estejam bem fixos dentro de vocês, a gente consegue explicar melhor os hormônios pancreáticos. Então, o pâncreas é um órgão pequeno, não tão grande, né? Localizado na cavidade abdominal, e ele faz aí encontro com a região do baço e com a região do intestino delgado, especificamente com a região aí do duodeno. E vale lembrar que o pâncreas, ele possui função exócrina e função endócrina. Então, a função exócrina do pâncreas é porque ele produz o suco pancreático, que é importantíssimo para o processo de digestão. E essa função exócrina do pâncreas é observada, então, a partir do momento que essa secreção, esse suco pancreático, que é rico em enzimas e bicarbonato, é lançado aqui no intestino delgado.
Lá no semestre passado eu falei, essa região onde o pâncreas e a vesícula biliar vai lançar a secreção no duodeno é chamado de ducto de Oddi. Então, a função exócrina do pâncreas é realizada a partir dessa função de produzir o suco pancreático, que vai então ser importante para o processo de digestão. Bom, com isso então, nós podemos afirmar que o pâncreas ele é formado por dois tipos de tecidos, sendo então um tecido responsável pela secreção exócrina e outro tecido responsável pela produção endócrina. Nesse sentido, o tecido que vai ser responsável pela secreção exócrina, que vai produzir então o suco pancreático, é chamado de ácinos. Então, é o tecido pancreático responsável pela função exócrina. Já as células responsáveis, o tecido responsável pela produção endócrina é o que nós chamamos de ilhotas de Langerhans. Então, as ilhotas de Langerhans são o tecido que possui a função endócrina no pâncreas, né? Então, o pâncreas, além de sua função digestiva, a partir do suco pancreático, secreta hormônios, a partir da sua função endócrina, né? E é formado por dois tecidos, os ácidos, que secretam o suco digestivo, e as ilhotas de Langerhans, que vão, então, ser responsáveis pela função hormonal. Bom, essa função hormonal, então, é o principal foco da nossa aula. Então, quais são os hormônios que o pâncreas vai produzir? E qual a importância desses hormônios pancreáticos, né? Então, o pâncreas, ele é uma glândula que, se a pessoa perder, um dos prejuízos que ele vai ter principalmente é com relação à regulação desses hormônios, sendo necessário, então, o uso de hormônios como medicamento, hormônios exógenos. Com relação, então, à parte endócrina, tá? Especificamente com relação aos hormônios pancreáticos. Então, com relação aos hormônios pancreáticos, o pâncreas produz 4 hormônios. O que nós mais discutimos, porque são os que têm maior quantidade, são 2, mas eles produzem e secretam 4 hormônios. Então, as ilhotas de Langerhans, elas são compostas por 4 tipos de células. Vamos começar aqui com as mais importantes, que têm maior quantidade. Células beta. Chamado, então, células beta-pancreáticas. São essas em azul claro. Vou tentar aqui delimitar. Então, são essas em azul claro. As células beta-pancreáticas produzem, então, o hormônio insulina, que é o hormônio que nós liberamos quando nós estamos com a glicemia alta. Bom, além disso, nós temos também, né, com maior importância, as células alfa-pancreáticas. São essas células azul escuro. As células alfa-pancreáticas produzirão o hormônio glucagon. As células delta, são as células rosa, essas rosinhas, produzem o hormônio somatostatina, que é então o hormônio que vai inibir a secreção de glucagon e de insulina. Com isso, a somatostatina prolonga o tempo que os nutrientes são assimilados no sangue, impedindo o consumo imediato dos nutrientes.
Mas para a gente aqui, a somatostatina não tem uma grande importância, não. Além disso, nós temos células chamadas células PP, que não estão ilustradas aí, porque elas são encontradas em pouca quantidade, e essas células produzem o polipeptídeo pancreático, ou PP, né? Esse polipeptídeo pancreático também vai regular a liberação e secreção de insulina e glucagon. Informação importante: insulina e glucagon, eles não são regulados de maneira direta pelo eixo hipotálamo, hipófise, órgão. Então, eles não possuem essa regulação direta. Por quê? O que vai regular os níveis de hipotálamo, os níveis de insulina e glucagon, é a glicemia. Então, quem regula a liberação, secreção, produção de insulina e glucagon é a glicemia, o açúcar presente no sangue. A nível de curiosidade, um pâncreas humano saudável vai ter em média de 1 a 2 milhões de ilhotas de Langerhans. Então, possui aí muitas células. E claro que à medida que nós vamos, então, envelhecendo, essas células vão morrendo. E elas não são células que se reconstituem facilmente. Então, uma vez que essas células vão morrendo, a produção de insulina vai diminuindo e o paciente vai perder um pouco o controle glicêmico, né? Por isso que é normal a pessoa chegar na terceira idade e ter diabetes, porque há essa degradação das células pancreáticas, principalmente as beta. Bom, então nós temos os hormônios pancreáticos, os dois mais importantes, insulina e glucagon. Insulina produzida e liberada pelas células beta, glucagon produzido e liberada pelas células alfa. Da seguinte maneira, quando uma pessoa se alimenta, esse alimento, então, vai ser digerido lá no intestino e você vai absorver os nutrientes. Entre os nutrientes, um dos principais que nós comemos é o carboidrato. Esse carboidrato, ele vai ser, então, digerido e vai liberar glicose. Com isso, vai aumentar a glicemia. Então, logo após a refeição, depois do processo de digestão, há um aumento da glicemia. Esse aumento de glicemia vai estimular as células beta-pancreáticas a liberar insulina. Porque a glicemia, a glicose, ela é importante dentro das células, não no sangue. Porque no sangue ela não serve para nada. No sangue, a glicose não consegue ser convertida em ATP. Então, é necessário que essa glicose entre na célula e dentro da célula ela sofra todo o metabolismo. Lá da bioquímica, ela sofra glicólise, sofra ciclo de Krebs, fosforização oxidativa, cadeia respiratória, para então produção de energia. Então, nesse sentido, é necessário pegar a glicose presente no sangue e transportar para dentro das células. E se a glicose tiver em excesso, ela será transformada no polissacarídeo glicogênio. Então, quando nós temos um excesso de glicose após a refeição, isso estimula as células beta, que são sensíveis, então, ao nível glicêmico, liberou insulina. A insulina agora vai absorver a glicose para dentro das células.
as principais células que a insulina pega a glicose do sangue e transporta para dentro é célula muscular, músculo esquelético, célula hepática, que é a célula do fígado, e célula adiposa. São as principais células que a insulina vai atuar, então, levando o transporte de glicose do sangue para dentro da célula e armazena no formato de glicogênio. Ou seja, a insulina vai estimular a glicogênese, a produção do glicogênio. Glicogênese. Vai estimular. Aí a glicose, então, vai entrar dentro das células, hepática, adiposa, muscular. Com isso, vai reduzir a glicemia. Então, você almoça, vamos supor, meio-dia. Quando for lá pelas 4, 5 da tarde, a sua glicemia vai abaixando. Para que você não entre em um estado de falência de órgãos, porque se a sua glicemia abaixar, quer dizer que as suas células não terão glicose para funcionar. Aí entra em ação agora o outro hormônio, que é produzido pelas células alfa, que é o glucagon. O glucagon, ele vai ter como função aumentar a glicemia. Então, o glucagon, ele é estimulado quando nós temos, vou até apagar aqui, ele é estimulado quando nós temos a glicemia baixa. Então, isso estimula o glucagon. Aí o glucagon vai, então, e atua em alguns tecidos específicos, por exemplo, no fígado. E no fígado, o glucagon vai estimular o processo de glicogenólise e o processo de gliconeogênese, que foi o que eu expliquei no comecinho da aula. Então, vamos apagar aqui para ficar mais claro. O glucagon, ele é produzido na situação oposta à glicemia. A glicemia, ela é produzida quando nós temos glicemia. A insulina é produzida quando nós temos, então, um aumento glicêmico. Por exemplo, após refeições. Aí essa insulina vai, então, atuar levando a glicose do sangue para dentro das células. Isso vai, então, reduzir a glicemia baixa vai estimular, então, a produção e liberação de glucagon. O glucagon, então, vai atuar nas reservas energéticas, levando ao aumento da glicemia. Então, isso aqui é um típico exemplo de feedback negativo. Então, a insulina, ela vai ser estimulada quando a glicemia está alta. E a insulina vai levar a uma redução da glicemia. Essa redução da glicemia vai estimular o glicogênio, que vai levar ao aumento da glicemia. Feedback negativo por quê? Eu tenho um estímulo inicial, a glicemia alta, que vai gerar uma resposta final oposta. Eu tenho um estímulo inicial que vai gerar uma resposta final oposta. Então, o estímulo inicial é o aumento da glicemia, que vai levar à redução glicêmica pela insulina. A glicemia baixa vai levar ao aumento da glicemia. O mecanismo, então, de feedback negativo.
Então, como é que funciona a regulação da glicose sanguínea? Então, a secreção de insulina, ela está relacionada à abundância de energia. Então, quando nós temos muita energia, muita glicose, é secretado insulina. Quando existe grande abundância de alimentos muito energéticos na dieta, em especial carboidratos, é secretado a insulina. E ela vai então desempenhar um papel importantíssimo no armazenamento do excesso de energia. Com isso, então, a insulina, como eu expliquei no slide anterior, ela vai levar ao aumento da glicólise e vai levar ao aumento da gliconeogênese. Essas duas funções, então, glicogênese, vão levar à redução da glicemia. Então, a insulina é estimulada quando nós temos excesso energético, aí ela estimula bioquimicamente a glicólise e a glicogênese, que vai reduzir a glicemia. O glucagon, de maneira antagônica, vai levar agora a glicogenólise, principalmente nos músculos e no fígado, e no fígado também leva a gliconeogênese. A insulina, então, atua de maneira oposta ao glucagon. Então, a insulina, ela atua de maneira oposta ao glucagon. E os dois são produzidos pelas células pancreáticas. A insulina é produzida pelas células beta e o glucagon pelas células alfa. O prejuízo que nós temos com relação ao controle glicêmico é quando nós perdemos as células beta pancreáticas, quando há uma lesão e as células beta morrem. Esse é o principal prejuízo. Se nós tivermos uma lesão somente nas células alfa pancreáticas, não teremos tanto problema, porque o glucagon vai ter como função aumentar a glicemia. Para aumentar a glicemia, nós podemos alimentar de maneira mais regular. Então, é importantíssimo entender esses conceitos de bioquímica, glicogenólise, gliconeogênese, glicólise, né? Para então nós entendermos a regulação da glicose sanguínea. E essa regulação, então, é feita de maneira oposta. A insulina vai de um lado e o glucagon vai de maneira antagônica, né? E aqui nós temos um termo que eu ainda não falei, que é o termo cetogênese. Então, a insulina, ela diminui a cetogênese. Cetogênese é quando nós temos um excesso de ácidos graxos e esses ácidos graxos, esse excesso, leva à produção dos corpos cetônicos, principalmente o ácido butírico. Que então dá o odor, né, cetônico para a pessoa. Bom, a insulina, então, eu acabei não colocando no slide anterior, ela é um polipeptídeo, contendo duas cadeias. Essa imagem ficou perdida, eu acho. Contendo duas cadeias, né? E nós precisamos da insulina funcionando aí de maneira regular. Próximo hormônio pancreático, nós temos agora então o glucagon. Então, o glucagon, ele é um polipeptídeo contendo 29 aminoácidos, pouco, né? E é uma sequência igual em todos os mamíferos. Já a insulina, a sequência não é igual, né? Então, nós temos a insulina de porco, de vaca, de cachorro. São insulinas diferentes da nossa. Por isso, nós não podemos pegar a insulina de origem animal e usar, porque tem aí a sua diferença. Já o glucagon
é o mesmo em todos os animais. Por quê? Não tem uma explicação, na verdade, né? Isso só foi uma constatação. Então, glucagon, produzido pelas células alfa pancreáticas, elas são menos predominantes do que as células beta, mas tem aí a sua devida importância. E é secretado o glucagon quando a glicemia está baixa. Então, ele é secretado quando a glicemia está baixa. E vai ter como função aumentar a glicemia. Então, tem um estímulo inicial oposto à resposta final, feedback negativo. Portanto, quando nós temos a glicemia alta, isso aí vai inibir a secreção de glucagon. Então, glicemia baixa estimula a secreção. Glicemia alta inibe a secreção de glucagon. Ok. Bom, então aqui nós temos um esquema que vai demonstrar de maneira mais simples possível, né, como é que funciona a regulação dos hormônios pancreáticos. Então, quando a glicose, a glicemia está baixa. Quando a glicemia está baixa, isso vai então estimular as células alfa pancreáticas a secretar, liberar glucagon. O glucagon vai então agir principalmente no fígado e no músculo esquelético. E no fígado, o glucagon vai estimular a glicogenólise, a gliconeogênese e a produção de cetonas. Só que cetonas, que é a degradação dos ácidos graxos, é somente quando nós temos uma hipoglicemia prolongada, mais de dias. Então, de maneira geral, as duas respostas predominantes, glicogenólise e gliconeogênese. Glicogenólise, a quebra do glicogênio liberando glicose. Gliconeogênese, a síntese da glicose a partir de aminoácidos e ácidos graxos. Isso vai gerar, então, um aumento da glicemia. A glicemia alta vai, então, inibir as células alfa, feedback negativo. Por outro lado, quando a glicemia estiver baixa, essa glicemia baixa já inibe as células beta pancreáticas. As células beta pancreáticas, quando estão ativadas, ou seja, quando a glicemia estiver baixa, vai haver então a produção de insulina, a secreção de insulina, que vai atuar nos músculos esqueléticos, tecido adiposo, levando então à formação de depósitos de glicose, né? Que vão então mobilizar aminoácidos e ácidos graxos para dentro das células, ok? Bom, o glucagon então, ele atua no fígado, principalmente, levando o processo de conversão do glicogênio, deixa eu apagar que ficou errado, conversão do glicogênio em glicose. Aumenta-se então a glicose, a glicemia, e isso então vai estimular a insulina. A insulina faz o caminho inverso. A insulina pega a glicose e converte em glicogênio. Então, a seta azul corresponde à ação do glucagon, a seta amarela corresponde à ação da insulina. Além disso, a insulina também vai estimular os adipócitos, levando a um acúmulo de gordura. E esse acúmulo de gordura, então, vai ser encontrado nos adipócitos e, quando precisar, esses ácidos graxos serão utilizados para fornecimento de energia.
A glicose, promove a liberação de insulina e a baixa glicemia promove a liberação de glucagon. Ou, de maneira geral, o aumento glicêmico promove a liberação de insulina e inibe a liberação de glucagon. Bom, tanto a insulina quanto o glucagon aí são extremamente importantes para o nosso dia a dia e existe então esse feedback tanto da insulina quanto do glucagon. O mecanismo mais importante de feedback é o mecanismo da insulina. Então, a insulina dentro da célula vai levar à oxidação da glicose, síntese de glicogênio, que é a glicogênese, síntese de gorduras, síntese de proteínas, e o glucagon faz mais ou menos o inverso. Ele vai levar a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, gliconeogênese, a produção de glicose a partir de aminoácidos, e a cetogênese, a produção, então, de corpos cetônicos. E durante o nosso dia, nós temos aqui, por exemplo, uma refeição às 8 horas da manhã e temos, então, um pico de insulina, mais ou menos 2 horas após a refeição. Esse pico de insulina corresponde, então, quando a glicose está entrando nas células. E é importante falar que... Tem aqui para frente. É importante falar que quando a insulina está alta, se você olhar o glucagon, não quer dizer que ele reduz, né? Ele quase permanece no seu nível normal. Porque o balanço metabólico da glicemia depende de maneira predominante da insulina. O glucagon é importante quando, olha aqui, ó, a pessoa ficou meio-dia e foi comer, ela já era quase 8 da noite. Então, ela ficou um bom tempo sem se alimentar. Então, no jejum, o glucagon vai aumentar. Então, esse período de jejum, o glucagon mostra-se importante. No período que nós não estamos de jejum, o glucagon tem pouca importância metabólica. E aqui nós temos a imagem da insulina, acabou ficando no lugar errado. Então, a insulina, ao contrário do glucagon, o glucagon é uma fita única, né? Contendo 29 aminoácidos. A insulina, ele é composto por 2 fitas de polipeptídeos. Essas 2 fitas, se não me engano, têm 51 aminoácidos. 30 da cadeia B e 21 da cadeia A. E essa insulina, essas 2 fitas, são ligadas por essa região aqui. Essas regiões que eu estou destacando é chamada pontes de sulfeto. A imagem está em espanhol. E aqui nós temos uma imagem 3D da insulina. Devido a essa estrutura mais complexa que o glucagon, que é difícil nós conseguirmos produzir ou pegar a insulina de outro animal. Então, hoje já existe formas de usar a insulina por via inalatória, né? Mas ainda o principal mecanismo de uso da insulina, quando a pessoa precisa usar, é o uso injetável. Tem como usar via oral? Não. Sabe por quê? A insulina, ela é então um polipeptídeo. Quando cai lá no estômago, nós temos a secreção pancreática que tem enzimas peptidases. Então, as enzimas peptidases vêm aqui e quebram as ligações peptídicas, consequentemente destruindo a molécula de insulina. Por isso que não tem como usar por via oral. Possivelmente, por via inalatória, já tem estudos, já existem várias linhas de pesquisa nisso, porque usar injetável todo dia é desconfortável, né? Então, hoje, grande parte da indústria farmacêutica usa os estudos para a insulina, tentando achar uma via diferente. Coisa importantíssima de se dizer. Deixa eu colocar até um quadro branco aqui, para a gente conseguir explicar melhor algumas coisas. Então, a insulina, ela é importantíssima em todas as situações. Só que nem toda célula
precisa de insulina para captar glicose, para absorver glicose, para captar glicose. Por exemplo, as células neuronais ou células neurais não precisam da insulina para absorver a glicose. As hemácias também não precisam da insulina para obter a glicose. Então, a insulina é importante principalmente em qual tipo de célula? A insulina ela vai ser importante principalmente na célula muscular esquelética, é onde o papel metabólico da insulina é mais relevante. Célula muscular esquelética, ou músculo esquelético, células hepáticas do fígado e células adiposas. É onde a função metabólica da insulina é predominante. No caso do glucagon, o glucagon é predominante a função dele no fígado e no músculo esquelético. Então, para não ficar muito longo esse slide, eu vou terminar esse vídeo aqui e no próximo vídeo eu vou explicar o mecanismo de ação da insulina.